Rafael Cataneo Becker, eu peguei o livro A Condição Pós-Moderna, do Jean-François Lyotard. É um livro de 1979 que trabalha com a alteração do Estatuto do Saber Científico a partir da década de 50, quando começa a chamar da idade pós-industrial ou cultura pós-moderna. Para trabalhar o livro, eu optei por primeiro isolar o cerne da questão epistemológica e depois citar os problemas da informática, que entra como tema subsidiário. Diz Lyotard que a modernidade teve dois grandes relatos de legitimação do saber, que foram o relato de emancipação e o relato especulativo. O relato de emancipação foi gestado durante o Iluminismo, a Revolução Francesa, e já se manifestavam nas políticas em relação ao ensino no governo de Napoleão. Ele diz mais ou menos o seguinte: o saber se legitima como um instrumento para a nação alcançar dignidade, autonomia e liberdade. Portanto, se estabelece uma relação em que o conhecimento é o meio e o Estado e a sociedade são os fins. Por sua vez, o outro grande relato de legitimação do saber na modernidade, chamado relato especulativo, começou a se formar durante as discussões para a fundação da Universidade de Berlim, no começo do século XIX, em que debateram o Fichte, o Schleiermacher e o Humboldt. A ideia da legitimação pelo relato especulativo é que o saber especulativo é um saber dos saberes. O conhecimento não se legitima por ajudar o povo a encontrar a liberdade, a dignidade e a autonomia. O saber se legitima em si como um saber dos saberes, porque ele é pressuposto de entendimento do que é o Estado, o que é o povo, o que é a liberdade, o que é a dignidade, o que é a autonomia. Além disso, o Lyotard traz uma série de conceitos etéreos, como o sujeito, o espírito em Humboldt, a vida divina em Fichte, a vida do espírito em Hegel, o sistema em Schelling, todos eles que demonstram a ânsia por uniformizar o saber num todo, por estruturar hierarquicamente os campos de saber, que também faz parte do relato especulativo. Pois bem, para Lyotard e para vários outros estudiosos, esses dois grandes relatos de legitimação faliram. A crise do relato de emancipação se deu pela diferença entre denotação e prescrição. Ou seja, a ciência é um jogo de linguagem cognitivo, enquanto a prescrição é um jogo de linguagem prático. A ciência se ocupa em dizer, por exemplo, a porta está fechada. A prescrição já vai se ocupar em dizer, a porta deve ser aberta, ou a porta deve permanecer fechada, ou a porta deve ser retirada. Ou seja, não é vocação da ciência guiar na busca por qualquer ideal ético, por uma diferença de competência linguística. Por sua vez, o relato especulativo também entrou em crise porque ele estabelece requisitos para que um saber seja considerado ciência. E deixa a ciência num xeque-mate. Por quê? Se ela não cumpre com os requisitos, ela não é legítima. E se ela cumpre com os requisitos, ela é legítima porque cumpre com os requisitos de um relato, que por sua vez é um saber narrativo, não científico, que é outra distinção trabalhada pelo Lyotard ao longo de todo o livro. E além disso, a supressão, a criação e a imbricação de campos científicos a todo momento combate aquela ideia do saber como um todo, que foi trazida por todos aqueles conceitos que eu falei: o sujeito, o espírito, a vida divina, a vida do espírito e o sistema. Logo depois da falência desses dois meta-relatos, veio então a legitimação pelo desempenho, quando houve uma confusão entre ciência e técnica. A ciência é um jogo denotativo que busca a verdade. A técnica é um jogo técnico que busca a eficiência, ou seja, diminuir o input do sistema, que é a energia que você coloca nele, e aumentar o output, que é a informação ou o efeito que você consegue retirar. Claro, o sistema é entendido de maneira bem abrangente. Quando ocorre essa mistura então de ciência e técnica, o saber passa a ser legitimado por produzir resultados. E a
o saber entra então no jogo do mercado e é incorporado e se torna uma força produtiva. E o Lyotard diz que isso não é legítimo. O saber legitimado pelo desempenho, na verdade, é um saber ilegitimado, justamente por causa dessa separação a qual nós devemos nos ater, do jogo denotativo da ciência e do jogo técnico da técnica, que são jogos de linguagem diferentes. Então, na pós-modernidade, Lyotard encontra a falência dos dois grandes relatos, e a crise deixada pela legitimação pelo desempenho. Ele busca, então, uma nova forma de legitimação. E o que ele sugere é a legitimação do saber pela paralogia, que parte do segundo pressuposto. A discussão dos enunciados denotativos da ciência se dá através de regras. Regras são enunciados prescritivos, no sentido, por exemplo, para um enunciado ser científico, ele deve obedecer a tais requisitos. Esse deve sugere um enunciado prescritivo que vai estar sobre os enunciados denotativos da ciência. Então, a paralogia já parte desse entendimento e busca, então, identificar esses enunciados prescritivos, que ele chama de metaprescritivos, e identificar e renovar. Do que se conseguiria uma legitimação do saber, novamente, então, por favorecer a dinâmica dos enunciados. Ou seja, ele acaba chegando num sistema autopoético de reprodução de enunciados, que seria a própria legitimação da ciência. Esse é o percurso epistemológico dos relatos de legitimação do saber. E para fechar, como que a informática entra no esquema? Entra em 3 pontos, principalmente. Primeiro, que o Lyotard considera o desenvolvimento da tecnologia o principal fator do surgimento da idade pós-industrial e das culturas pós-modernas ao longo da década de 50. Segundo, que também foi a informática e as outras técnicas, como a cibernética, as linguagens de computador, a telemática, os bancos de dados, eles foram um dos grandes responsáveis pela falência dos 2 grandes meta-relatos da modernidade, junto com o desenvolvimento econômico depois da Segunda Guerra Mundial. E por fim, na proposta dele de paralogia, a informática é uma ferramenta de suporte, é um importante aliado nessa busca de discussões em torno de enunciados para buscar uma relegitimação da ciência que se encontra em crise, através do fato de que o público possa ter acesso livremente às memórias dos bancos de dados e assim dinamizar as discussões acerca dos enunciados metaprescritivos, que é assim que eles chamam os prescritivos que versam sobre os denotativos da ciência.